Hoje no mercado nós temos muitas oportunidades e mais legal do que as oportunidades é saber identificar ela. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar o meu passo a passo, o meu guia, o meu método para analisar e escolher empresas dentro da Bolsa de Valores, escolher boas e excelentes ações que vão te trazer muito lucro no longo prazo. Então bora pro vídeo. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Edu, educador financeiro, investidor desde os 14 anos e certificado CFA 10. E nesse vídeo aqui você vai aprender a escolher uma boa empresa, a analisar uma excelente ação. Então dentro do mercado de ações, dentro do Bolsa de Valores, a gente tem muitos ativos, muitas ações e dentro dessas ações tem ações boas e tem as ações muito ruins. Então a gente tem que aprender a analisar e identificar as boas oportunidades, porque não basta estar no lugar certo na hora certa, tem que estar no lugar certo na hora certa e você também ser a pessoa qualificada para você conseguir enxergar e analisar, ter a visão de quais empresas são boas e quais empresas não são boas. Então nesse vídeo a gente vai aprender a analisar uma empresa aqui passo a passo com o meu método que eu utilizo no dia a dia para escolher uma boa empresa. Então eu separei esse vídeo aqui em algumas partes para ficar mais fácil o aprendizado. Então vamos lá. A primeira parte que a gente vai ter do vídeo é o setor da empresa, depois história da empresa, indicadores e modelo de negócio. Então o vídeo vai girar em torno desses 4 tópicos aqui e no final eu vou dar um bônus também para vocês. Vamos lá. A primeira parte é o setor da empresa. Então é a primeira coisa que você vai ter que analisar dentre a ação ali, tá? Então, Edu, eu começo a escolher na ação? Não, o que você vai fazer? Você vai começar pelo setor. Por quê? A gente tem setores que por si só já são muito ruins. Então, fica meio difícil você caçar alguma empresa boa dentro de um setor que ele já é ruim. Todos os setores são bons, né? Tem aquela parada de você ganhar dinheiro nele, a margem ser boa, enfim. Todos os setores são bons porque tem empresas de todos os setores, certo? Beleza. Só que tem setores que são muito melhores do que outros. Então, são esses setores que a gente quer. E quais são esses setores? São os setores perenes dentro da bolsa. E quais são os setores perenes dentro da bolsa, Edu? Eu vou te falar alguns aqui. A gente tem o setor elétrico, a gente tem o setor de saneamento, a gente tem o setor bancário. Esses três são os top 3 setores mais perenes e mais seguros da bolsa. E a gente vai pegar aqui como exemplo o setor elétrico. Como eu disse, tem setores que por si só já são muito ruins, então eu vou dar exemplos aqui, tá? A gente tem o setor de varejo e o setor aéreo. Setores de varejo e o setor aéreo são os setores que por si só já tem uma margem de lucro muito pequena, são setores que dependem, por exemplo, o setor de aviação, o setor aéreo depende do petróleo, depende de coisas externas, o setor do varejo depende de coisas da China, depende de política, taxação, política aqui dentro do país, então são setores complicados. Além da gente já ter um histórico vasto de empresas que faliram, né? Empresas de varejo, empresas aéreas que já faliram aqui no Brasil, então o setor não ajuda. O primeiro passo para você fazer uma boa análise é escolher um bom setor, um excelente setor. E a gente vai escolher aqui o setor elétrico, mas também tem o setor saneamento e o setor bancário. Vamos lá. Nesse caso aqui, no setor elétrico, eu escolhi a empresa CEMIG, tá? A gente vai estudar essa empresa CEMIG, mas eu usei de exemplo ela, mas você pode usar de exemplo qualquer outra empresa aí de qualquer outro setor. Eu tô fazendo esse passo a passo aqui com a CEMIG do setor elétrico, que é um setor perene, que é um setor que sobrevive ao longo do tempo, que todo mundo precisa, né? Afinal, quem vive sem energia elétrica? Ninguém vive sem energia elétrica hoje em dia. Eu escolhi a CEMIG por ser uma empresa selecionada dentro de um setor perene, mas você pode escolher qualquer outra empresa. Aproveitando, você me comenta aqui qual empresa você quer que eu analise, qual empresa você quer que eu faça uma análise da próxima vez no próximo vídeo futuro. A segunda etapa é ler sobre a história da empresa. Ah, mas Edu, eu vou pular essa parte. Cara, não faz isso, porque a história da empresa ela vai te mostrar alguns pontos fundamentais na hora de você selecionar a empresa, cara. Dentro da história da empresa tem 3 pontos que você tem que ficar muito atento, tá bom? Que são os princípios e valores da empresa. Então, o que a empresa preza no dia a dia ali, o que os clientes falam dela, o que os funcionários falam dela. Então, os princípios e valores da empresa é o primeiro ponto que você tem que se atentar dentro da história. Então, você vai ler a história inteira da empresa, obviamente, dentro do RI da empresa, que é o Relação com Investidores lá no site da empresa, ou você pode pesquisar no Wikipedia também, você vai encontrar toda a história bonitinha da empresa. Você vai ler essa história, obviamente, e você vai se atentar aos princípios e valores da empresa. O que ela é no dia a dia, qual é a cultura dela, qual é a cultura de negócios dela ali, como é que ela trata os clientes, o que ela preza. Então, isso tudo você vai conseguir ler dentro da história da empresa. O segundo ponto é a gestão da empresa. Quem que tá lá no comando, quem que tá dentro da mesa de decisões ali da empresa, tomando as melhores decisões. Quem é a pessoa, o nome dessa pessoa, quem é o vice-presidente da empresa, quem é o presidente da empresa, quem é o CEO, quem é o COO da empresa, quem é o CMO da empresa. Você vai pesquisar
todos esses pontos aí para você saber e você pesquisar sobre a pessoa, tá? Então você vai pesquisar sobre a gestão, você vai ver quem é que tá no comando ali, o top 5 pessoas que estão no comando ali, ou o CEO, ou o CMO, ou o presidente, que toma decisões realmente dentro da empresa, e você vai mapear, você vai estudar essas pessoas. Então você vai ler a história delas e você pode ir lá no LinkedIn também dela, dar uma caçada ali em alguma coisa e se atentar ao passado dela. Essa pessoa, ela foi envolvida com corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, ela está envolvida em algum escândalo grande, enfim. E aí você vai pesquisar sobre a gestão da empresa. E o terceiro e último ponto para você se atentar dentro da história da empresa é como que a empresa agiu em crises passadas. Isso não te dá garantia que ela vai agir da mesma forma. Porém, isso pode te dar uma visão. Então você vê como é que a empresa agiu nas últimas crises, para você ter um norte, para você saber como é que ela vai agir quando vier a próxima crise, porque a gente não sabe quando ela vem, mas a gente sabe que ela vem. Então, mais ou menos ali você consegue ter uma ideia como que os donos da empresa, como a empresa se posiciona diante de uma crise. Fazendo isso, você vai para a terceira parte, que são os indicadores. Temos muitos indicadores na hora de analisar a empresa, então eu listei alguns aqui principais, tá, que você tem que analisar, não dá para dispensar, não pula etapas, você tem que analisar todos esses indicadores aqui, tá bom? Quais são eles, Edu? ROI, PL, margem bruta, dividendos, histórico de dividendos, dívida líquida sobre patrimônio líquido e preço sobre valor patrimonial. Esses são os 6 indicadores que você tem que estar atento na hora de você analisar uma empresa. Tem muitos, tem uma infinidade de indicadores, só que esses 6 são os principais. A gente vai passar por cada um deles agora. Começando pelo ROI. O ROI é o chamado retorno sobre patrimônio da empresa, sobre o patrimônio líquido da empresa. Então, quanto de retorno a empresa consegue gerar, quanto de lucro a empresa consegue gerar baseado no patrimônio dela. Então, se ela tem um patrimônio de 1 milhão e ela consegue gerar 100 mil, o ROI dela é 10%. Só que, óbvio, você não vai pegar essa medida e jogar ela. Não, você vai comparar com empresas do mesmo setor. Então, o ROI é o retorno sobre o patrimônio da empresa. Quanto de lucro ela consegue gerar baseado no patrimônio completo dela. Esse é o ROI. Depois a gente tem o PL, que é o famoso preço sobre lucro. Esse indicador aqui, muita gente não entende e eu mesmo no começo não entendia ele. Então, vou explicar ele de uma maneira fácil aqui, descomplicada, para que você entenda de uma vez por todas o que é o PL. Quanto maior ele tá, mais a empresa tá teoricamente cara. Por quê? É o preço sobre o lucro. Vamos lá, vamos supor que uma empresa ela esteja custando R$30. Esse é o preço dela. Sobre o lucro. Qual lucro? O lucro total? Milhões? O lucro é o lucro por ação da empresa. Então vamos supor que ela tem um lucro por ação aí de 2, 3 reais por ação. Então ela tem um lucro de 3 reais por ação, certo? Beleza. Ou seja, então preço de 30, que ela tá custando R$30, sobre o lucro dela que é 3 reais por ação. Então você pega o 30, dividir pelo 3, vai ficar o quê? 10. O PL é de 10. E se ela ficar parada só com o lucro dela, que ela lucra 3 reais todo ano, 3 reais por ação todo ano, em 10 anos você recuperou o seu investimento. Então em 10 anos você consegue recuperar todo o seu investimento. Por isso, quanto mais barato tiver o PL, melhor. Quanto menor tiver o PL, melhor, significa que a empresa está mais barata. A gente também tem a margem bruta, tá? A margem bruta é basicamente a margem de lucro da empresa, né? Antes dos impostos, antes de tudo ali, então a gente consegue saber se a empresa tem uma margem grande ou uma margem pequena. Se você olhar para o setor de varejo e para o setor aéreo, eles vão ter uma concorrência gigantesca, eles vão brigar por preço e assim a margem vai ficar muito, muito pequena. Então, uma empresa com uma margem acima de 40, 50, 60% bruta é uma empresa muito boa. Quanto maior a margem bruta, melhor. Dividendos. Dividendos nada mais são do que o lucro distribuído da empresa para você, acionista, sócio investidor dela, que confiou o seu dinheiro a ela. Então, o que você tem que se atentar? A empresa paga dividendos? Mas se a empresa não pagar dividendos, por que ela não paga? Ela está investindo lucro nela? Isso que você tem que se atentar. E outra, você tem que se atentar ao histórico de dividendos dela também. Ela tem um crescimento nos dividendos dela ou não? Então é isso que você tem que se atentar também. Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Gente, basicamente, esse indicador, se ele tiver acima de 1, quer dizer que a empresa está muito endividada. Se ela vender todo o patrimônio dela, ela não consegue quitar a dívida. Se esse indicador de dívida líquida sobre PL tiver abaixo de 1, significa que se ela vender todo o patrimônio dela, ela consegue pagar a dívida totalmente. Então, um indicador de endividamento, para saber como que a empresa está de saúde financeira. Se ele tiver abaixo de 1, tá muito bom. Significa que se ele vender todo o patrimônio dele, ele consegue pagar a dívida totalmente. É esse tipo de empresa que a gente está buscando aqui. E por fim, a gente tem o preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial é o valor completo da empresa, né? Todo o patrimônio da empresa. Então, o preço sobre o valor patrimonial. Quantas vezes o valor patrimonial você está pagando naquela empresa? Então, se a empresa está com 5 de PVP, significa que ela tem 1 milhão
de valor patrimonial e ela está sendo vendida por 5 milhões. Tem alguma coisa errada? Não, necessariamente. Significa que o mercado está botando uma expectativa legal nela. Então, significa que ela pode subir bastante no longo prazo. Mas é mais arriscado. Quanto maior o PVP, mais cara a empresa tá. Quanto menor o PVP, mais barata a empresa tá. Significa que você está pagando um preço justo pelo patrimônio dela. Tô aqui com o meu computador pra gente fazer uma parada que é o seguinte. Esse aqui é o Status Invest, onde você consegue ver todos os indicadores que eu falei aqui, ó. O PL, a gente tem o ROI, a gente tem a margem bruta. Essa é a margem bruta, esse é o PL, os indicadores aqui de CEMIG, como eu estava explicando para vocês. Mas não basta você analisar friamente só os indicadores, então você tem que comparar os indicadores com outras ações do mesmo ramo. Então eu peguei aqui, ó, pegar aqui a Eletropaulo, aqui, ó, Eletropaulo, vamos ver como é que tá. Então a gente, não basta você só ler os indicadores de uma empresa, você tem que comparar os indicadores com outra empresa do mesmo ramo. Então você pode ver que a CEMIG, ela ganha, ela fica em primeiro lugar aqui, né, do que a Eletropaulo, ó, a Eletropaulo ganha em muitos indicadores, mas no final de tudo, a CEMIG acaba ganhando em indicadores como margem EBITDA, dívida líquida, ROI, então ela é uma empresa teoricamente que melhor e mais barata do que a Eletropaulo. Então você tem que sempre se atentar em botar na mesma régua, em botar na linha ali para você conseguir ter uma ideia dentre as empresas do mesmo ramo. Não dá para analisar uma empresa sozinha, tem que botar ela na régua com outras empresas do mesmo setor. E por fim, não menos importante, a gente tem um modelo de negócio. O que é o modelo de negócio? Aqui a sua missão é única e simples e rápida. Você tem que responder uma única pergunta: como a empresa ganha dinheiro? É a única pergunta que você tem que responder aqui dentro do modelo de negócio. Então, o que você vai fazer? Ah, Edu, onde que eu acho como a empresa ganha dinheiro? Qual que é a receita dela? Cara, você vai vir aqui no site da empresa, por exemplo, aqui estou no site oficial da CEMIG, no qual a gente está analisando, mas vai da empresa que você está analisando, obviamente, né? E você vai vir aqui no Relação com Investidores, tem todas as informações dela aqui, e você vai baixar esse aqui, ó, o Realize de resultados, né? E aí você vai conseguir estudar aqui todos os resultados da empresa. Olha aqui, já tem um gráfico, olha aqui, ó. EBITDA por segmento, ó, geração, transmissão. Então, da onde que vem o lucro dela? Aqui no RI, no Relação com Investidores da empresa, você consegue ter essa transparência total aqui, ó, os resultados aqui, ó. Por exemplo, esse gráfico aqui me diz sobre da onde vem o lucro da empresa. Então, no modelo de negócio, a única pergunta que você tem que responder é da onde vem o lucro da empresa. E olhando para RI, você consegue ter total transparência de onde está vindo esse lucro. Não sai do vídeo ainda porque eu preparei um bônus aqui para você que pouca gente sabe na hora de você analisar e pode fazer total diferença dentro da sua análise. Olha só, se você quiser aprender realmente a fundo como analisar empresas, como escolher ações, quando vender, se você quiser saber tudo sobre esse universo das ações, te convido a entrar no MPA. O meu curso de mais de 25 aulas, né? O curso Minha Primeira Ação, onde você aprende do zero como aprender a investir em ações, né? Então, no mercado com mais de 25 aulas, com planilha, com apoio, com material. É só vir aqui no link da descrição que você consegue dar uma olhada nesse produto que tá por R$ 49,90. Não sei se vai continuar esse preço, então dá uma olhada aqui embaixo que vai te ajudar bastante. O último indicador aqui é o conceito de CVM 358, tá? Então o que é a CVM 358? Tem um conceito chamado Skin in the Game. Skin in the Game é o conceito de pele em risco. Não adianta eu só falar, eu tenho que fazer. Então o CVM 358, ele diz pra gente o que os controladores da empresa estão fazendo. Então a gente consegue saber o que eles estão fazendo, se eles estão vendendo, se eles estão comprando, se eles estão movimentando muito, se eles estão movimentando pouco. Então aqui na CVM 358 você consegue ter total transparência disso. Estou aqui com a CVM 358 de azul, uma empresa nada a ver, não é a CEMIG, mas a gente consegue ver aqui, ó, compra à vista, XP Investimentos, quantidade. Então, pô, olha aqui, ó, milhares de reais sendo comprados em ações da Azul. Então os controladores estão comprando ações da Azul. Isso é um sinal muito bom pra gente. Então você consegue puxar essa CVM 358, é só você jogar no Google ali, CVM 358, você vai conseguir ver o que os controladores da empresa estão fazendo com as ações da própria empresa. Se eles estiverem comprando, é sempre um sinal bom. Se eles estiverem vendendo, não necessariamente é um sinal ruim, porque eles podem estar precisando do dinheiro, eles têm a vida pessoal deles também. Mas se eles estiverem comprando, é sempre um sinal bom. Tá aí, CVM 358, dá uma pesquisada que você vai conseguir ter uma transparência final sobre a sua empresa. E é assim que você analisa e escolhe uma excelente empresa. Esse aqui foi o meu método de analisar empresas. Se você quiser aprender mais sobre ações, vai aqui na descrição, entra no MPA. E a última coisa que eu tenho para te pedir é para você deixar seu like, você deixar seu comentário aqui de uma próxima empresa que a gente possa analisar aqui junto. Então deixa seu comentário, curte o vídeo, compartilha e segue aí, se inscreve no canal pra gente ter mais vídeos de análise de ações e sobre o que você quiser. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!